Henker que vive duas vezes. Capítulo 343. Equipe, HH, Yahiko, quintas-feiras, 1/10. Equipe, HH, Yahiko, quintas-feiras, 1/10. O que são deuses e demônios? Por que eles estão amarrados ao 98º andar quando ultrapassaram os limites mortais? Inúmeras pessoas fizeram essa pergunta e tentaram encontrar a resposta, mas nunca conseguiram. No entanto, uma coisa era certa: havia mais deuses e demônios do que aqueles que enviavam mensagens do 98º andar para o mundo inferior. Às vezes, deuses de outros mundos batiam à nossa porta. Não foi revelado nada sobre o segredo dos deuses e demônios no 98º andar. Tudo o que se sabia era que Olforone, que estava isolando o mundo celestial e o mundo inferior no 77º andar, sabia de algo. Por causa da situação, também não havia nada sobre deuses exteriores de outros mundos. Não, há alguma coisa. Yon-Wu sentiu sua conexão com Bu se esclarecer. Fausto. O grande mago que criou a pedra filosofal com a tábua de esmeralda com base nas informações que o deus exterior, Mefistófeles, lhe deu. Isso significava que ele era um jogador que contatou um deus exterior pela primeira vez. Mas embora Bu soubesse quem ele era agora, ele não recuperou todas as suas memórias. Ele não sabia como fez um acordo com um deus exterior. Tudo o que Yon-Wu podia esperar era que ele se lembrasse de algo logo, porque suas memórias estavam voltando em um ritmo rápido. Mas um deus exterior se aproximou dele. Definitivamente havia algo sobre isso nas mensagens. Foi fraco, mas parecia familiar. Então um deus exterior se aproximou dele através de Bu. Por quê? Anastasia estava olhando para Yon-Wu com os olhos semicerrados. Foxfire flutuou ameaçadoramente ao seu redor. Yon-Wu não teve escolha a não ser dizer a verdade. Não sei. A notícia de Yon-Wu acordando rapidamente se espalhou entre seus companheiros. Ei, você acordou? Você está se sentindo melhor? Khan e Victoria invadiram a porta no meio da noite. Kreutz seguiu silenciosamente atrás deles. Obrigado, realmente, e desculpe. Khan se ajoelhou e pediu desculpas. Victoria, surpresa, tentou levantá-lo, mas Khan balançou a cabeça e permaneceu abaixado. Se não fosse por você, nós. E Doyle? Doyle acabou de acordar. Ele pode nos reconhecer. Então isso é bom, levantar. Mas. Ou você pode ficar assim. Victoria. O rei gelado foi embora? Yon-Wu falou de maneira taciturna e virou-se para Victoria. Khan, que estava tentando se desculpar e agradecer a Yon-Wu por tudo, foi deixado no chão sem jeito. Victoria ficou um pouco surpresa e respondeu com um sorriso quando percebeu o que Yon-Wu estava tentando fazer. Sim, ele saiu primeiro. Ele disse que não tem mais nada para fazer aqui. Ele disse para você cuidar do seu corpo quando acordasse. Yon-Wu assentiu. Era compreensível, já que ele forçou o rei gelado a ir junto. No entanto, ele ainda estava grato pelo rei gelado ter feito o seu melhor até o fim. Ele quase quis convidá-lo para o clã que ele formaria em breve. Nos encontraremos novamente se o destino permitir. A torre era um mundo vasto, mas também era pequeno. Khan levantou-se sem jeito quando o assunto da conversa não voltou para ele. Seu rosto estava vermelho de vergonha. Mas Caim. O que? Acontece que ouvi sobre sua situação. Eu quero ajudar você desta vez. Há algo que eu possa fazer? Khan olhou para Yon-Wu com uma expressão solene. Yon-Wu olhou para Nike, que estava sobre os ombros de Khan. Nike se contorceu e virou a cabeça, assobiando sem jeito. Suor gotejava em suas penas. Era óbvio de onde a informação vazou. Yon-Wu acenou com a cabeça para Khan. Você não precisa dizer isso. Eu estava planejando tirar o melhor de você, mesmo que você não quisesse, de qualquer maneira. HM? Khan tinha um rosto sem palavras. Pelo que ele sabia, os amigos geralmente confirmavam sua amizade dando tapinhas nas costas uns dos outros, unindo-se e bebendo vinho juntos. Mas, ele sentiu que algo estava errado enquanto continuava a falar com Yon-Wu. Ocorreu-lhe que Yon-Wu poderia estar fazendo isso de propósito. Ele estava agindo assim, caso ficasse envergonhado. Eu vejo. Khan se aproximou de Yon-Wu com um sorriso. Fique longe de mim. Não seja tímido. Não é isso. O grande colecionador também tem seus momentos? QK. Não é isso. Você pode contar a esse seu Jung. Seu rosto está vermelho agora. Tire essa máscara. Vá embora. Yon-Wu recuou quando Khan se aproximou dele com um sorriso travesso. A sala ficou barulhenta quando Khan começou a perseguir Yon-Wu. Victoria balançou a cabeça enquanto observava. Homens. Meninos seriam meninos. Um leve sorriso se espalhou por seu rosto. Era a cena pacífica que ela queria ver. A briga entre Yon-Wu e Khan terminou com a vitória de Yon-Wu. Filho da puta, você realmente usou seus punhos? Khan murmurou enquanto esfregava o olho roxo com um ovo. Ele tentou bloqueá-lo, mas não conseguiu evitar o soco de alguém que havia alcançado o nível de alto escalão. Yon-Wu consertou sua máscara torta. Esta máscara era sua marca registrada. Khan se perguntou como ficaria o rosto de Yon-Wu dentro da máscara. A razão pela qual Yon-Wu usou máscara foi porque ele tinha uma deformação facial. Como ele disse? Ou havia algo mais por trás disso?
Pode estar relacionado ao fato de ele ter encontrado seu irmão mais novo. Na verdade, enquanto Yeon-woo estava sendo tratado de febre, Kang foi quem impediu Anastasia e Victoria de tirarem a máscara. Foi porque ele acreditava que havia uma razão pela qual Yeon-woo não tirou a máscara. Yeon-woo ouviu o que aconteceu pela Nike e ficou grato. Embora parecesse descuidado por fora, Kang era um cara atencioso. Ele era uma boa pessoa para se manter por perto. Mas o complexo de inferioridade que ele tinha em relação a Fante e Edora me preocupa um pouco. Será que desapareceu com o tempo? Kang e Doyle foram muito cautelosos com Fante e Edora no tutorial. Yeon-woo ficou curioso sobre o que aconteceria se todos estivessem reunidos em um só lugar. Kang também está mais forte agora. Os 72 Bian que Kang usou eram avançados demais até mesmo para Yeon-woo seguir. Depois que ele engoliu a eliminação do Rei Macaco, sua compreensão da eliminação se aprofundou, mas era especializada para a batalha. Havia vários tipos de Bian, então o caminho que ele seguiu foi diferente do de Kang. Kang. O que? Kang respondeu com uma voz irritada. Ele ainda estava esfregando os olhos. Você ouviu falar para onde estou indo, certo? Sim. Não sei quando voltarei depois de partir. Também é perigoso. É uma batalha onde você tem que lutar com seres divinos. É diferente da torre. Kang percebeu que Yeon-woo estava falando em tom sério e largou o ovo, estreitando os olhos. O que você está tentando dizer? Como você vai cuidar de Doyle? Você não precisa estar aqui para bloquear o Bian do exército do diabo? Embora Doyle tivesse recuperado a consciência, ele estava enfraquecido pela energia demoníaca por ter sido o receptáculo do bispo-chefe por um longo tempo. Os Bian de Kang eram necessários para mantê-lo sob controle. Oh, Victoria disse que ajudaria com. Só então, a porta se abriu. Yeon-woo voltou seu olhar para a porta e arregalou os olhos. Doyle estava parado ali. Ele parecia um pouco cansado, mas tinha olhos claros. Por favor, permita-me participar, Young. Você acordou. Sim, tudo graças a você. Muito obrigado. Diga isso para Kang. Young acabou de fazer algo que era esperado. Ele não deveria ser repreendido por ser um incômodo para as pessoas ao seu redor? Doyle era o mesmo de sempre, assim como Kang. Yeon-woo riu. De qualquer forma, como eu disse. Não. Por favor, leve-me ao Tártaro. Ei, onde você está tentando chegar com esse seu corpo? Kang disparou para persuadir Doyle, mas... Fagulha. Ele recuou sem conseguir ir muito longe. A energia demoníaca negra subiu como faíscas ao redor de Doyle. Não só isso, mas Doyle abriu a palma da mão direita. A energia demoníaca cintilante se espalhou ao redor e foi sugada, assumindo uma forma pequena. Foi uma demonstração hábil de energia demoníaca. Kang olhou para Doyle com olhos surpresos. Yeon-woo percebeu o que aconteceu quando viu a forma com seus olhos dracônicos e estalou a língua. Restos mortais do bispo principal. Sim, está certo. Havia energia demoníaca por todo o corpo de Doyle. A energia demoníaca que se acumulou enquanto o bispo-chefe estava em seu corpo permaneceu mesmo depois que ele partiu. E tenho bastante conhecimento do bispo-chefe. Para ser exato, provavelmente foi o vestígio do bispo principal. Parecia que seu pensamento e conhecimento foram deixados em pedaços. Foi uma ironia do destino, mas para Doyle poderia ser uma forma de transformar o infortúnio em um golpe de sorte. A mente do bispo principal o ajudaria a crescer no futuro. Além disso, ele tinha a pura energia demoníaca que o bispo-chefe havia acumulado. Ele tinha força suficiente. Na verdade, tudo isso foi possível por causa de Lady Perséfone. Perséfone? Foi uma resposta completamente inesperada. Doyle assentiu. Ela me amarrou ao mundo dos vivos e evitou que eu fosse levado para o além. Ela disse que eu acordaria logo, então deveria relaxar. Ele estava se perguntando como Doyle foi capaz de viver por tanto tempo e evitar os sentidos do bispo principal. Seria possível se ele tivesse a ajuda de Perséfone. Deveria ter sido difícil para um deus interferir diretamente assim, já que você não é um apóstolo. Já faz algum tempo desde que me tornei apóstolo de Lady Perséfone. Os olhos de Kang e Victoria se arregalaram. Era algo que Yeon-woo também não esperava. Perséfone já não tinha um apóstolo? Corpo de Yin verde. Eu também não sei muito bem sobre isso. Só que ele se tornou um espírito heróico de acordo com Lady Perséfone. Os pensamentos giraram na cabeça de Yeon-woo. Perséfone se livrou do apóstolo que tinha e nomeou Doyle para o cargo. Considerando o quão difícil era a tarefa, era um sinal de que ela estaria ativamente envolvida nos negócios deles. Seria isso uma indicação de quão rapidamente ela queria se reunir com o marido e acabar com a rebelião no Tártaro? Se não. Yeon-woo lembrou-se do sorriso amargo que Hades deu quando entregou a carta de Perséfone para ele. A primeira emoção que ele demonstrou no rosto frio e exausto. Yeon-woo balançou a cabeça. Ele não podia fazer julgamentos precipitados. O que aconteceu com os deuses seria apenas um incômodo para ele. As coisas eram muito complicadas. Então eu fui interpretado pelos deuses e demônios? Ele fechou os olhos. De Atenas a Perséfone, todos os deuses e demônios sabiam como isso iria acabar. Atena olhou para ele com tristeza durante todo o incidente, e Perséfone se prontificou a tomar Doyle como seu apóstolo. Teria sido perigoso se a cerimônia do bispo-chefe fosse bem-sucedida, mas sua aposta valeu a pena.
Um apóstolo que usou o poder do demônio celestial. Foi uma conquista que nenhum deus foi capaz. Yon-woo se sentia como se fosse uma peça de um tabuleiro de xadrez onde deuses e demônios estavam jogando. Ele já havia sentido isso antes, mas o mundo inferior era apenas como um palco para o mundo celestial brincar. Athena balança a cabeça dizendo que não é o caso. Perséfone fica em silêncio. Apenas. E Lady Perséfone me disse para entregar uma mensagem para você. O que? O mais rápido possível, foi o que ela disse. Ela queria que ele se apressasse. Se você me der alguns dias, vou me recuperar e organizar meus pensamentos. Mais do que tudo, o poder de Lady Perséfone será de grande ajuda no Tártaro. Não serei uma ajuda para você com isso? Yon-woo não pôde deixar de concordar. Assim foi criada a festa para uma nova jornada.